Senhor, assim. Oh, meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. Não há Deus e não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como nosso Deus. Olhe para as suas mãos, as minhas mãos, sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos para cima para curar. Bonito, e eles serão curados. Põe a mão no ombro do teu irmão assim, ó. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, nasci pra te adorar, ministrando louvor, no Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando personagem chamado Jefté. Se vocês se lembram, semanas anteriores eu falei de Caleb, que está no livro de Josué, especificamente no capítulo 14, nós falamos sobre como que Deus usou a vida de Caleb, como que a sua história foi muito importante para os hebreus, para Israel naquela ocasião, e que deixou um legado muito grande. Uma outra ocasião também, na semana passada, nós lembramos aqui, falamos sobre a vida de Daniel na quarta-feira, e também o quão foi importante a vida desse jovem que entrou jovem como escravo na Babilônia e finalizou sua vida lá como um ministro, um dos principais ministros, já no governo persa, Medo-Persa. E deixou um legado muito forte, muito grande, muito profundo na história que ele apresentou como sendo um homem de Deus, um caráter de Deus. Muito importante isso, muito importante. Então, não diferente, como também de Neemias, falamos sobre Neemias também. Neemias também deixou um legado muito forte, foi um grande líder para retornar a Jerusalém, reconstruir lá os muros, a cidade, restaurar os portões que estavam destruídos e foram queimados. Também são homens que talvez nos dias de hoje, como também Jefté, que vamos aqui falar, nos dias de hoje talvez não seriam de grande impacto na mídia social. Talvez não levantariam tantas visualizações, likes, como acontece nos dias de hoje pelos grandes nomes famosos, vida pública e assim por diante, né? Mas, ao contrário disso, da quantidade e a qualidade de vida, esses homens então apresentaram para nós na Bíblia a qualidade de vida, caráter cristão, personalidade, identidade, estrutura emocional para superar todas as circunstâncias e situações daquele mundo e também que nos ensina para o mundo de hoje. E tudo isso serve para mim e serve para você também. Então, se você acompanhar,
Abra, por favor, no livro de Juízes, está relatado a partir do capítulo 10, versículo 6 em diante. Não vou ler tudo, claro, obviamente, mas eu quero aqui relatar que aqui inicia a história desse personagem de pouca expressão, mas claro, pouca expressão aos nossos olhos, mas foi muito importante nas mãos de Deus como um juiz para julgar a causa do povo naquela época, Israel. E ele foi o oitavo juiz de Israel. E ele teve um papel muito importante, tanto é que o seu nome é lembrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, 31, 32, se me falha a memória. E Jefté, a sua história começa após a servidão do povo Israel nas mãos dos filisteus novamente e oprimido pelos amonitas. E é sempre assim. Havia um ciclo vicioso em Israel. Interessante. Muitas pessoas vivem também esse ciclo vicioso. E que ciclo vicioso seria esse? Por exemplo, ao povo de Israel daquela época. Israel servia Deus, servia o Senhor. Israel caiu em pecados e idolatrias. Olha só o ciclo. Israel é escravizado. Israel clama por Deus, socorro por Deus. E Deus levanta então um juiz. Depois que Deus levanta um juiz, Israel é liberto da escravidão, da guerra, da opressão. E vive lá, dependendo de acordo com cada história, com cada final de juiz, 40 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos de descanso, de paz, para alguns momentos de paz, liberto, longe das opressões, longe de ameaças. Mas isso se tornou um vício vicioso. Praticamente por quase 288 anos, desde o primeiro juiz que foi levantado após que foi Otiniel. Otiniel foi o primeiro ali, juiz. E esse ciclo durou praticamente esse tempo todo, 288 anos, aproximadamente. Esse ciclo, na verdade, reflete muito a gente também. Quando a gente está servindo ao Senhor, a gente está em paz, podemos dizer assim, aí se sentimos oprimidos, sobrecarregados, angustiados, por um tempo, às vezes um tempo médio, longo até, muitas vezes dependendo da situação. E aí nós pedimos socorro a Deus. E Deus vem, intervém, age com as tuas mãos poderosas, nos livra, nos dá total proteção, segurança, sentimos novamente em paz. Depois, passando um tempo, a gente cai de novo na angústia, na depressão, caímos novamente no pecado, desviamos a atenção do nosso coração, da nossa mente para outras coisas, vem as situações difíceis, descontroláveis, pedimos novamente socorro a Deus. Deus vem, sua misericórdia, nos abençoa, nos livra, e servimos a Deus, ficamos em paz, e assim vai, de forma repetitiva, de forma contínua na nossa vida. E Israel também, por 288 anos aproximadamente, durante o período dos juízes, a mesma coisa. E não foi somente no período dos juízes, foi também no período da libertação, no livro de Êxodo, quando Moisés, usado por Deus como libertador, o povo saiu das mãos e da escravidão egípcia. E durante o treinamento, o preparo na peregrinação pelo deserto, o povo também viveu um ciclo vicioso. Reclamava porque não tinha água, não tinha comida, não tinha descanso, não tinha sombra, enfim. E Deus providenciava, reclamava depois e assim Deus dava o livramento, reclamava, Deus dava o livramento e assim por diante. Com Josué foi a mesma coisa. Depois que entraram na terra de Canaã, para conquistar por um período de 40 anos aproximadamente, viveram também na mesma murmuração, reclamando, até chegar o momento das divisões das terras e assim por diante. No final do ciclo da vida, da geração e da gestão, da liderança de Josué,
começa a era dos juízes. E Deus levanta os juízes para então julgar a causa do povo e livrar o povo de toda aflição. Homens de Deus, mulheres de Deus, como também foi o caso de Débora. Mas se tornando um ciclo vicioso também no período dos reis. Começou a época dos reis. Saul, os reis Davi e assim por diante. Meus queridos, até os dias de hoje, isso já faz parte da natureza humana. Viver nesse vício de reclamação, de bênçãos, de quedas, de levantar-se, de desanimar-se de novo, de se entregar à situação, ou de queda, pecados, se levantar de novo. Isso é muito ruim. Paulo fala que a nossa fé ela precisa ser plena, manter uma constância, uma continuidade. E temos que lutar por isso. Isso é conquistado. Isso não é um passe de mágica, um fenômeno que acontece de forma milagrosa da noite para o dia. Não. Ou porque você começou a ir para a igreja, a frequentar culto. Não. Isso é desenvolvimento. Isso aí é uma construção. E quem decide isso? Você que decide isso. Não, a partir de hoje eu quero me firmar no Senhor, aconteça o que acontecer. Eu quero me instaurar em Deus, me instalar nele, me enraizar nas suas palavras e nada vai me deter, nada vai me tirar dos teus caminhos, seja o que for. É convicção, é declaração, é confirmação no teu espírito. Falta isso em nós, falta isso em muitas pessoas. Senão vamos continuar vivendo nesse ciclo vicioso de levanta, cai, Deus socorre. E nós vemos a história de Israel. Todas as vezes que Israel caiu em todo tipo de pecado, adorando o deus Balaíns, Atarotes e todos os outros deuses da região naquela época, na idolatria, eles caíam nessa opressão. Era o que? Como resultado disso, escravizado, oprimido pelos inimigos, pelo levantar dos inimigos. E a mesma coisa, quando nós entramos numa situação dessa, há um resultado, há uma consequência de esfriamento, de escravidão contínua, de enfraquecimento, de separações, de contendas e assim por diante. Fazemos coisas até piores do que antes feitas. Então vigia, meu querido, vigia, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro. Então, esse pedaço, esse pequeno tempo que nós veremos aqui sobre a vida de Jefté, talvez nos ensine alguma coisa, ok? Eu quero ler aqui com vocês um episódio, um fato que aconteceu de maior impacto na vida dele. Talvez não tenha sido os desafios que aconteceram na vida dele durante a luta contra os amonitas e venceram, junto com os seus guerreiros. Mas eu quero dizer aqui duas coisas que aconteceu com Jefté. Primeiro, Jefté, ele era uma pessoa, filho de uma prostituta. Jefté, ele era pai de Gileade, filho de Gileade, que levava o nome da região, da cidade onde eles moravam. Os seus meio-irmãos que conviveram, cresceram com ele, após a morte do seu pai, quando ele tinha 17 anos, Jefté tinha 17 anos, seu pai morreu. E ele conviveu durante alguns anos ainda junto com seus meio-irmãos, que são filhos do mesmo pai, porém de outra mãe, da região de Gileade. E eles então conspiraram contra Jefté e expulsaram, tramaram a expulsão dele do meio social, do convívio familiar, da parentela, para que ele não viesse fazer parte da herança. Porque ele não era considerado entre os seus meio-irmãos como legítimo na divisão da herança. Então ele foi expulso. Jefté então passou a morar um pouco mais ao norte,
em uma outra região, em uma outra cidade, e ali se aliou com homens que hoje, no nosso dia, mas eram homens levianos naquela ocasião, e ali, pela habilidade dele, pela natureza, pelo perfil dele, ele se tornou o líder desses homens, que se tornaram valentes. Como Jefté também era conhecido como um homem valente, guerreiro. Em um certo momento, Israel se sentiu ameaçado pelos amonitas. Os anciãos de Israel se reuniram e pediram apoio a Jefté, mandou mensageiros para pedir apoio a Jefté, para que Jefté pudesse voltar e apoiar Israel na batalha contra os amonitas. E fizeram então um contrato, um acordo e um compromisso que se Jefté aceitasse a lutar em favor de Israel, e Israel fosse comandado por ele, e se vencesse a batalha, ele seria colocado como líder, ele seria colocado como um governador, vamos dizer assim, naquela época. E foi o que aconteceu. Jefté aceitou então diante desse acordo, fizeram as reuniões, acertando os detalhes desse acordo, do compromisso, da responsabilidade. E ele aceitou o convite, a proposta, e assim aconteceu. Ele se tornou então líder, comandante na batalha, no comando dos soldados do exército de Israel. Esse foi um fato, no meu ponto de vista, muito marcante na vida de Jefté. Ele foi desprezado pelos seus meio-irmãos, os filhos do seu próprio pai. Ele foi expulso da sua parentela, expulso da sua casa. Isso já é um trauma para qualquer pessoa. Ser rejeitado, a rejeição nunca caiu bem a ninguém. Por pior que seja a pessoa, por ruim que seja a pessoa, mas ela se sentir algum momento rejeitada, a sua alma é atingida, o seu ego é atingido, é ferido. Qualquer pessoa não resiste a uma rejeição. Jesus na sua carne, Jesus na sua pele, ele sentiu esse trauma, ele sentiu essa rejeição na sua própria alma, foi ferido não somente pelas agressões físicas, mas Jesus sentiu no seu íntimo, na sua alma, a rejeição pelo povo, a rejeição pelas pessoas, o qual ele procurou fazer o bem, apresentando o Evangelho, apresentando a salvação, o caminho a Deus. Ele foi depois rejeitado. E essa rejeição não é bem-vinda a ninguém. E quantas pessoas agora nesse momento? Um dia já não foi rejeitada pelo pai, pela mãe, pelos próprios irmãos, ou pelos amigos, e até hoje se torna escrava, presa por esse trauma, por essa amargura na sua alma, porque um dia foi rejeitada. Mas saiba muito bem que você não é obrigado a viver assim, e nem carregar esse peso pelo resto da sua vida. O Senhor Jesus, Ele te liberta. O Senhor Jesus, Ele te restaura. E Ele deseja isto, na sua palavra, a ação do teu Espírito Santo, te curar a partir deste momento. Te curar a partir de agora. A decisão é sua. Jefté decidiu então não carregar esse trauma, não carregar esse peso. Por isso ele retornou, conversou, teve a proposta e aceitou a proposta. Ignorou tudo aquilo que passou pelos seus irmãos, porque tinha algo melhor para ele. Deus sempre tem o melhor para você. Acima de qualquer rejeição, desprezo, Deus tem algo sempre superior e melhor, que compensa inúmeras vezes esse trauma que você carrega durante muito tempo. Pensa bem. Pensa bem. Aceite a proposta do Senhor. Aceite a proposta de que o teu nível será melhor. Ele te colocará num lugar maior e mais excelente ainda. Então voltamos aqui para Jefté.
Jefité então que liderou Israel por 6 anos. Dentre os demais, Otiniel, Eude, Sangar, Gideão, Toia, Jair, Ebissá, Sansão. Ele aqui foi talvez o que teve menor período durante o período de julgamento, mas foi muito impactante. Todos conhecem, Gideão, já ouvi falar, todos conhecem Sansão. Nos dias de hoje teriam mais likes, mais visualizações do que o próprio Jefté, não é verdade? Mas 6 anos talvez não significaria muita coisa, mas foi muito expressivo aqui na história de Israel. Ele decidiu e superou a sua crise, o trauma da rejeição e se aliou, se propôs então a guerrear, liderando no comando das guerras de Israel contra os amonitas, que eram naquele momento o opressor. E assim aconteceu o livramento de Israel. O livramento de Israel ocorreu após a batalha intensa, venceram, mas eu quero aqui destacar um segundo impacto marcante na vida de Jefté. E foi após a guerra, foi após a batalha. Antes da batalha, Jefté, como um grande líder, como uma grande pessoa de Deus, mas ele cometeu erros. E o dele foi um erro, como qualquer um de nós podemos cometer. Pastor, eu sendo pastor, estou sujeito a cometer erros e cometo erros. Estou sujeito a pecar e peco. Como qualquer outro homem, como qualquer outro líder, por mais excelente que seja, por mais destacado que seja o seu trabalho, o teu nome, mas peca porque é um pecador, erra porque é humano, o único na face da terra, que mesmo sendo semelhante a nós, mas não foi semelhante a nós nos pecados, não, foi Jesus Cristo, o único que não conheceu o pecado. A Ele toda a honra e toda a glória, mas todos nós erramos e pecamos. Jefté não foi diferente. Ele fez um voto público, que se Israel vencesse essa batalha, se Deus o concedesse a ele a força para vencer essa luta, ele fez um voto a Deus. E qual foi o voto, meus queridos? O voto foi que assim que a guerra terminasse e Deus concedesse a eles a vitória, e ele retornando para a sua casa, o primeiro que saísse da sua casa seria o sacrifício, um holocausto a Deus, de gratidão. A intenção era boa. Talvez o propósito do voto seja bom. Temos que saber como prometer algo ou fazer votos a Deus. Primeira coisa, não pode ser feito isso no calor da emoção. Segundo, não pode fazer votos ou prometer algo de uma forma vazia, sem uma proporção, sem um objetivo a atingir. Simplesmente por um momento de entusiasmo, ou talvez para agradar-se a si ou agradar alguém. O voto não se faz assim. Promessas feitas a alguém, principalmente a Deus, não se faz também sem propósito, sem um fundamento, sem um resultado final. Talvez seja o grande erro também, ou o principal erro que Jefté cometeu, que o primeiro que saísse da sua casa seria este que seria oferecido em sacrifício, um holocausto ao Senhor, por ter vencido a batalha. Meus queridos, e o que aconteceu? Se você for ler o texto no capítulo 11, justamente o que aconteceu. Assim que a batalha ocorreu, Deus concedeu a vitória, ele voltou para sua casa, ele não tinha esposa, a Bíblia não relata que ele tinha outros filhos, mas apenas uma filha,
E quem que saiu para o encontro dele? A sua única filha. Ele se entristeceu quando ele se lembrou do voto que havia feito a Deus. Quando viu sua filha saindo ali da sua casa, indo de encontro a ele lembrou do voto que fez. O que aconteceu? Se entristeceu. E a tua filha, sábia, uma jovem, ele, claro, com os princípios, entendendo também, e disse ao pai: Pai, faça aquilo que o Senhor prometeu ao seu Deus. Então assim foi feito. Meus queridos, o que nós aprendemos com isso? A única filha dele foi oferecida como sacrifício, um holocausto ao Senhor. Talvez por um momento de euforia ou de extrema alegria, talvez. Mas, independentemente, tem que ter as razões, tem que ter os pés no chão. Quantas decisões hoje eu e você tomamos na vida, a motivação é boa. Talvez o propósito, a ideia seria ideal, genial. Mas talvez foi de forma errada. Talvez não foi o momento adequado. E o resultado foi o contrário àquilo que nós planejamos e nos frustramos por isso. Ou quantas vezes nós não cumprimos os votos ou aquilo que prometemos a Deus e a outras pessoas. Porque após feita a promessa, após feito um acordo, após feito um voto, aí caímos em si. Não deveria ter feito isso. Puxa vida, meu Deus do céu. Foi algo impensado. Foi no momento da alegria, foi da minha alma. Mas aí já é tarde demais. Aí é tarde demais. Então, meus queridos, antes de tomar uma decisão, mesmo que a motivação dela seja boa, aos teus olhos, aparentemente, precisa ser pensada. E principalmente, você como cristão, precisa consultar a Deus. Ver o que o Espírito de Deus te fala, te revela, antes de você tomar qualquer decisão. Seja na área do trabalho, profissional, seja para a área financeira. Quantos erros eu já cometi? Porque eu não decidi sem as prévias consultas. E principalmente a Deus, ou conselhos de alguém. Quantos erros eu já cometi? Quantas falhas, muitas frustrações. Até na igreja mesmo. Amigos. Quantas pessoas te decepcionaram? Talvez por você criar muita expectativa em alguém. É um outro erro que nós cometemos. A frustração, não somente pelo voto, a frustração, mas porque nós tomamos decisões precipitadas e depois resulta para nós um peso em nossos ombros. Porque criamos uma expectativa de um resultado X e acontece outro. Quantas vezes? Mas isso faz parte da vida. E com isso nós aprendemos. Aprendemos a escolher os nossos amigos, a confidenciar as nossas causas a um verdadeiro amigo. Como Jesus era cercado de multidões de pessoas, no final do seu ministério tinha mais de 120 pessoas ao seu redor que o seguiam, trabalhavam no seu ministério. Os mais íntimos eram 12. Desses 12 foi resumido para 3. E desses 3, Pedro, Tiago e João é o que era mais chegado ao Senhor Jesus. Resumindo isso para nós, é da mesma forma. Somos rodeados de colegas. Talvez algum grupo de amigos. Para uma festa, para um churrasco. Mas uma situação mais... Você chama ali uns 2 ou 3 que você mais confia. Mas uma situação mais extrema, mais íntima e pessoal mesmo. Talvez você confie apenas em um. E isso é bom. Muito bom. Para a gente não se equivocar, não se precipitar. Expor a tua vida publicamente, aleatoriamente, e de repente são pessoas não preparadas para te ouvir, acaba atrapalhando e você se frustra. Gente, eu desviei um pouco do assunto, mas é uma coisa prática, bem comum que acontece no nosso meio. São diversas coisas que nos afastam de Deus, são diversas coisas que nos afastam
da nossa família, do nosso convívio de amizade, da nossa igreja, da nossa fé. São diversas coisas nessa terra que para nós se tornam um ciclo de erros, ciclo de acertos, ciclo de consertos, ciclos de desentendimentos viciosos. É isso que eu quero trazer para você, que faz simplesmente porque nós não enxergamos além dessa redoma, não chegamos além desse ciclo. O vício também de igreja, o vício de você achar que só o fato de estar num culto de domingo você já tem todas as bênçãos do mundo. É um ciclo vicioso. Achar que você só deve orar numa posição. Meus queridos, você pode conversar, orar a Deus, clamar a Deus de qualquer maneira. Andando, correndo de pé, deitado de joelhos. Qualquer maneira, em qualquer lugar. Os ciclos religiosos também nos escravizam. E no final, pode causar em nós um impacto de frustração muito grande. Então, isso está ligado a Israel. A decisão de Jefté, mesmo sendo um homem de Deus, pode acarretar para nós uma decepção, uma tristeza muito grande. Mas entenda uma coisa. Jefté, ele não se entregou por causa disso. Primeiro, ele não se abateu por causa da rejeição na sua família. Ele não se entregou porque tomou uma decisão equivocada. E valeu a vida da sua única filha. Mas a vida dele continuou sendo uma vida de integridade, uma vida de gratidão, uma vida de santidade, uma vida justa, uma vida de comprometimento com Deus. Tanto é que o seu nome foi lembrado lá na lista dos heróis da fé. Eu quero compartilhar com vocês no livro de Hebreus, onde relata muitos homens que venceram, deram bons testemunhos, foram fiéis a Deus até o fim. E dentre esses homens está Jefté. Capítulo 11, como eu havia falado no início dessa ministração. Versículo 30, vamos ler a partir do versículo 30. Hebreus 11, versículo 30, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, no versículo 31, Raabe e a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. No versículo 32, agora nesse momento. E que, mais direi, certamente me faltaram tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, olha aí agora o nome dele, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Se continuar, a gente entende assim, versículo 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O autor desse livro de Hebreus, ele afirma que lhe faltou espaço para relatar detalhes da vida desses outros homens, com mais requinte, com mais riqueza de detalhes, como os anteriores aqui registrado nesse mesmo capítulo. Mas Jefté também não está fora, está dentro, está incluso nessa lista. O que isso significa para nós? Apesar de ter vivido uma vida de infância, de adolescência conturbada, de rejeição, de desprezo, depois, no auge da sua carreira militar, ou da sua fé, do seu ministério, da sua profissão, cometeu erro.
O erro dele foi aquele voto, aquela promessa que havia feito a Deus por um sacrifício, por uma forma de gratidão, após uma conquista. Um erro que prefigura para nós as nossas atitudes, as nossas decisões que podemos cometer e errar sem pensar. Mas mesmo assim, ele não se abateu, não se entregou, ele continuou vivendo uma vida de gratidão e de integridade, como aqui o autor em Hebreus relata. Desses outros homens, pessoas, como o próprio também Jefté, nos mostra e nos traz o ensinamento que, através de, mesmo sendo curta, a vida dele, contextualizada aqui na Bíblia, foi lembrado em Hebreus apenas, significa que deixou um legado para nós. E eu quero finalizar dizendo isto. O que você está deixando de exemplo para aqueles que te seguem? Você como líder, você como um pai, você como um chefe, você como uma pessoa de destaque. Eu vou repetir novamente, irmãos. Vou repetir novamente, meus queridos. Hoje, no nosso mundo moderno, temos lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, os seguidores. Quem você está seguindo? Alguns têm lá a separação de amigos, amizade, solicitação de amizade. Às vezes, na realidade mesmo, não são referências. Aquelas pessoas que nós seguimos nas redes sociais não são exemplo de vida muitas vezes. Se você for olhar no caráter, na vida pessoal, porque nós muitas vezes ou não conhecemos nada, apenas na distância, ou aquela pessoa é capacitada de apresentar por um vídeo, por uma apresentação rápida, dentro daquele contexto da tecnologia, pelo Instagram, Facebook, o YouTube, e nós então achamos interessante, visualizamos e gostamos e seguimos. Mas é muito longe disto. De seguir não significa que nos tornamos amigos. Muito pelo contrário. Quem está do lado de lá nem sabe da sua existência. E nós muito menos sabemos. Não é essa amizade. Não é essa referência nossa para a vida. E essas pessoas, muitas delas não servem para você como foco, como referência, como um padrão de vida a ser seguido. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que exemplo, que referência, que legado esta pessoa deixou ou pode deixar à sociedade, para você, para a tua família, ou você mesmo. Que exemplo hoje você pode deixar para a tua filha, para o teu filho, para aqueles que virão pós, para aqueles que você lideram, para aqueles grupos que você dirige. Pensa bem, Jesus ele pode te capacitar a isso. A palavra de Deus é um instrumento do céu, de muita excelência. Em Daniel foi encontrado nele um espírito excelente, que ninguém encontrava nada para o acusar e para o julgar. Faça você também, como esses homens que não tiveram muitos destaques, mas não importa. Seja você, mesmo sem muito destaque, seja você um exemplo, uma referência a ser seguido por todos. Amém? Quero aqui deixar você, que Deus abençoe. Deixar aqui a você meus pensamentos, porque você está vencendo a cada dia no Senhor Jesus. Pois a palavra refere-se que você é mais do que vencedor em Cristo. Cada dia que você vence, torna-se uma pessoa mais que vencedora em Jesus Cristo. Nesse período de crise, de pandemia, desencontros políticos, enfim, e tudo mais. Mas espero vencermos isso logo e superarmos isso logo e voltarmos às atividades normais. Eu vejo hoje de dia, gente, mudando aqui um pouquinho, vou até fechar a Bíblia aqui para a gente estar encerrando, como um cenário já montado praticamente, no fim dos tempos. Um cenário já montado praticamente para a qualquer momento, a qualquer período aí desse, a manifestação do anticristo. A igreja provavelmente o conhecerá, verá, mas eu acredito que já estamos vivendo este momento. Por isso, eu quero fazer um apelo a você.
Volte para Jesus. Reconcilie com Ele, você que se desviou, que se afastou, se desanimou por alguma frustração, pela rejeição, motivada por um desprezo, por uma rejeição da família, ou de alguém, ou de grupos, e abandonou a fé por causa disso. Volte para Jesus. Você que está nos ouvindo agora e nunca experimentou o verdadeiro amor de Deus, que Ele concede na sua alma, aceite a Ele como teu único Senhor e Salvador da tua alma. Nesse momento agora, não espere as coisas se findarem ou piorarem para você, ou você ficar preso, escravizado num ciclo vicioso de ânimo e desânimo, de tristeza e de alegria, um ciclo vicioso que nunca termina. Entregue a tua vida a Jesus Cristo agora. No seu coração você confessa a Ele como teu Senhor, como teu Salvador, o único que ressuscitou dentre os mortos. Faça como muitas pessoas, milhares de pessoas, jovens, adolescentes, que já se entregaram, estão se entregando a vida para Jesus em qualquer canto do mundo hoje. Aproveita aí um momento que você está procurando uma saída para esse teu problema, uma solução para esse teu caos. Você não vai encontrar na política, você não vai encontrar talvez no grupo de amizade, ou aquele que você segue, naqueles que te rodeiam. Eu tenho certeza e lhe garanto que você vai encontrar somente na pessoa de Jesus Cristo. Eu confirmo isto, eu afirmo isso para você, que essa decisão nunca me causou decepção. Amém? Que Deus te abençoe.